bom dia para você aí de casa nessa quinta-feira, 30 de agosto. Começamos agora para todo o Brasil mais uma edição do RF com você para todo o Brasil. E tá curioso para saber o que você vai ver hoje aqui, né? Então olha só. Bandidos explodem carro forte e levam mais de R$1 milhão. Confronto de facções amplia a atividade do Exército, que agora inclui até a Marinha nas operações. Motorista atropela 4 adolescentes e foge sem prestar socorro. Casos de sarampo avançam no país. E você vai conhecer detalhes do trabalho da polícia no aeroporto mais movimentado do país. O RF com você está apenas começando. Apenas começando com muitas notícias e seguimos assim até a 1h da tarde, você já sabe. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você como evitar um problema que tem se tornado cada vez mais comum, viu? A compra por acidente, isso mesmo. Muitas crianças usam o celular ou o computador, tablet dos pais e a surpresa vem na fatura do cartão de crédito. É ainda hoje aqui no RF com você. E vamos para as notícias do dia. Um carro forte foi explodido por bandidos para roubar. O bando levou mais de R$1 milhão. Uma pessoa gravou com o celular o momento em que os criminosos explodem o carro forte. O ataque ao veículo de transporte de valores aconteceu na BR-316, próximo à cidade de Bonito, nordeste do Pará. O carro forte partiu ao meio. O teto do veículo foi parar do outro lado da pista. Várias cédulas ficaram espalhadas pelo chão. Moradores se aglomeraram para pegar o dinheiro. 3 homens teriam praticado o crime. Depois de interceptar o veículo, eles renderam os vigilantes que foram obrigados a descer. Eles usaram dinamite para explodir o carro forte. O bando teria levado cerca de R$1 milhão e 200 mil, segundo informações repassadas pelos vigilantes à Polícia Militar. Ninguém ficou ferido. Em julho, a mesma ação criminosa aconteceu na BR-010. 5 homens trocaram tiros com os vigilantes e, depois de explodir o veículo, fugiram com o dinheiro. Muita ousadia, né? E um suspeito de integrar uma quadrilha de roubos de motocicletas foi preso em São Paulo. Ele chegou a ficar escondido no litoral por alguns meses. 18 quadros de motocicletas com a numeração intacta. Segundo a polícia, são partes de motos que foram roubadas na capital paulista. O material estava na casa de Diego Felipe Leite, de 23 anos, preso na zona norte da cidade. Eles vendem as peças. Aí, posteriormente, eles fazem o descarte desse chassi, né? E não tem nenhum com numeração raspada. Então, provavelmente vai ser possível fazer o levantamento de todas as vítimas de furto ou roubo. Diego chegou a ficar escondido no litoral de São Paulo depois de participar de uma tentativa de roubo em que um policial militar foi ferido. O crime aconteceu em março deste ano na Marginal Tietê. Ele e um comparsa atacaram um PM à paisana que estava indo trabalhar de moto. O agente levou 4 tiros. Ontem, Diego, preso pela receptação das motos, foi reconhecido pelo policial na delegacia. Ele confessou, na verdade, a participação em apenas um dos roubos, que ocorreu na região de Pirituba. De janeiro a junho deste ano, 79 policiais militares ficaram feridos em confrontos com bandidos fora do horário de trabalho em todo o estado de São Paulo. 43 só na capital. Diego, que não tinha passagem pela polícia, vai responder pelos crimes de receptação, tentativa de homicídio e resistência à prisão. Bom, e o Ministério Público denunciou policiais envolvidos na morte de uma criança que teria participado de um roubo. Se a denúncia for aceita pela justiça, os 5 policiais se tornam réus e podem ir a julgamento. Ítalo Ferreira de Jesus Siqueira foi morto aos 10 anos de idade, depois que ele e um colega de 11 anos roubaram um carro em um condomínio no Morumbi, área nobre da zona sul de São Paulo. 2 PMs são acusados por homicídio e os outros por fraude processual. Nos documentos, o Ministério Público relata que os policiais alteraram a cena do crime ao retirar a arma que supostamente estava com o Ítalo. E também pelo fato de terem transportado a criança sobrevivente por mais de 2 horas, supostamente em busca da sua mãe,
e o que evidentemente faz a alteração da cena do crime. A denúncia ainda relata que os policiais fizeram um disparo com a arma que estaria com o menino para forjar que ele teria reagido. Não houve disparo de arma de fogo de dentro para fora do veículo. O crime aconteceu em junho de 2016. Depois do roubo, os 2 meninos tentaram fugir com o carro, mas passaram a ser perseguidos pelos policiais. Ítalo estava ao volante. Ele perdeu o controle da direção e acabou batendo em um ônibus. Ele morreu depois de ser baleado pelos militares. No primeiro depoimento, os policiais disseram que foram recebidos a tiros. Depois da perícia, eles mudaram a versão. Disseram que viram um clarão e reagiram. A Polícia Civil concluiu que eles agiram em legítima defesa. Mas o Ministério Público discordou e pediu que o caso fosse investigado novamente. Não foi pedida a prisão dos policiais, que vão responder aos crimes em liberdade e que, pelo menos, por enquanto, continuam trabalhando normalmente. A defesa dos policiais disse que eles são inocentes. Para o advogado, a decisão do promotor foi prematura. E o confronto entre facções rivais no Rio de Janeiro ampliou a intervenção do Exército no local. Até a Marinha fará parte da operação. Um comboio do Exército com veículos blindados se concentrou nas principais ruas do centro de Belfor Roxo. Eles dão acesso às comunidades Castelar e Palmeira, onde traficantes de facções rivais disputam o controle da venda de drogas. Moradores registraram intensos tiroteios desde a noite de terça-feira. A polícia foi chamada para conter os confrontos. Em uma nova troca de tiros, 2 policiais militares foram baleados. Eles estão internados. A presença do Exército na cidade faz parte das ações de intervenção federal. As tropas tentam conter a violência, que não para de crescer. 1.120 veículos foram roubados no mesmo período de 2017. Já esse ano, o número passou para 1.727, um aumento de quase 60%. Na região metropolitana do Rio de Janeiro, as ações aconteceram por terra e pelo mar. Homens da Marinha foram chamados pela primeira vez para uma operação das Forças de Segurança no Rio. 300 fuzileiros, uma lancha blindada e 2 navios de guerra cercaram a Baía de Guanabara. O reforço foi necessário por causa da localização do Complexo do Salgueiro. A região fica muito próxima do mar e é uma das mais violentas de São Gonçalo. O Salgueiro é um complexo que se vale dessas rotas marítimas, muitas vezes não só para evasão dos criminosos, mas também para ligação entre as comunidades. 12 suspeitos foram presos em um barco quando tentavam escapar durante a operação. Os militares chegaram até ilhas usadas pelos traficantes para armazenar armas e drogas. 2 suspeitos morreram depois de furar bloqueios. Um deles disparou contra os militares. Um fuzil e 6 pistolas foram apreendidos. Segundo o comando das forças de segurança, a ocupação do complexo é por tempo indeterminado. Bom, e a explosão de uma destilaria de álcool na cidade de Jandaia, em Goiás, deixou um funcionário morto. A destilaria de álcool fica na zona rural de Jandaia, a 120 quilômetros de Goiânia. Natan da Silva, de 19 anos, trabalhava como auxiliar de serviços gerais. Ele foi atingido e morreu a caminho do hospital de Indiara, cidade vizinha. Outros 3 funcionários ficaram gravemente feridos. Eles foram transferidos para Goiânia. 2 deles tiveram 60% dos corpos queimados. O outro teve queimaduras em 95% do corpo. A destilaria existe há 37 anos e tem 1.500 funcionários. Ela informou que está dando assistência às famílias das vítimas. Serão ouvidos o pessoal lá responsável pela Comissão de Segurança do Trabalho lá da empresa, também pessoas responsáveis pela administração da empresa, e também a gente vai ter a ajuda da perícia, né? Técnico científico que já foi ao local fazer os seus trabalhos. Bom, agora você vai conhecer detalhes sobre o trabalho de inteligência da polícia no aeroporto mais movimentado do país, o de Guarulhos. São inúmeras apreensões todos os meses. A droga escondida no revestimento interno desta mala não passou despercebida pelos policiais federais. Ela foi apreendida antes de ser levada para o exterior. Uma boliviana de 35 anos tentava embarcar com 2 quilos de cocaína para Lisboa, em Portugal.
O reforço na vistoria fez a quantidade de droga apreendida só neste ano no Aeroporto Internacional de Guarulhos, o mais movimentado do país, chegar a quase 1.300 quilos. Em todo o ano passado, foram 1.700. A gente faz um uso não só dessa questão dos equipamentos, mas a gente faz o uso tanto aí de um grupo que atua no saguão, tentando aí buscando essa identificação de potenciais mulas, como também a gente utiliza cães farejadores e esses equipamentos. O raio-x é um grande aliado da Polícia Federal. Todas as bagagens que embarcam para o exterior passam por um scanner que pode indicar a presença de droga. Esse tipo de aparelho ganhou importância diante de uma mudança no perfil da droga transportada. As mulas, como são chamadas pessoas que fazem o transporte, têm tentado embarcar com mais droga para fora do país. A quantidade subiu, em média, quase 1 quilo por traficante preso. Passou de 6 quilos em 2017 para 7 quilos este ano. No ano passado, 320 pessoas foram presas. Nos 8 primeiros meses de 2018, já foram 172 prisões. Quando a bagagem passa pelo scanner, é pela cor que o policial desconfia da presença de algum tipo de droga. Ele não é preciso exatamente para a gente falar que aquilo é droga. Eu posso ter ali algum outro material semelhante, mas a partir daquilo a gente já, então, tendo esse indicativo, a gente parte para uma fiscalização mais detida, com a abertura dessa bagagem, acompanhada aí do próprio passageiro, para verificar qual é o conteúdo dessa bagagem. Em junho, um pente fino dos policiais identificou 2 quilos de haxixe vindos da Espanha no meio de roupas usadas e 3 quilos de metanfetamina escondidos em correspondências embarcadas nos Estados Unidos. Normalmente a gente tem alguns voos específicos e também ali alguns perfis que são mais comuns em cada período. Normalmente assim, Europa e África. Entre chegadas e partidas, o aeroporto de Guarulhos recebe, em média, 216 voos internacionais por dia. Só nesta área, o fluxo é de 36 mil passageiros. Em todo o aeroporto, são mais de 117 mil pessoas diariamente. Não é possível parar e revistar todo mundo. Por isso, o trabalho de inteligência é fundamental. Hoje a Receita Federal possui sistemas, ferramentas poderosas que cruzam informações das companhias aéreas e dos viajantes. Uma ferramenta tecnológica que tornou mais eficaz a fiscalização foi o sistema de detecção facial. Na hora do desembarque, todos os passageiros vindos do exterior têm que passar por um corredor onde há 2 câmeras. E as informações no banco de dados do computador permitem identificar a pessoa procurada. O sistema é capaz de ler as pessoas que estão passando e quando ele compara as imagens e dá um positivo, ele alerta a Receita de que aquele passageiro está passando naquele momento na aduana. É a análise de risco que indica quais pessoas devem ser identificadas e paradas. O foco principal da Receita são mercadorias que entram e saem do país ilegalmente. Sejam aquelas que não pagam impostos, sejam as que são consideradas contrabando porque não têm a autorização necessária. Na semana passada, um chinês foi preso tentando embarcar com uma peça de meio quilo de ouro sem declarar. A prática é considerada ilegal. Para fugir da fiscalização, o passageiro simulou que seria um bracelete, mas não havia acabamento. O ouro e as demais mercadorias apreendidas ficam nesta sala. Aqui é possível encontrar de tudo, de armas a equipamentos de voo livre. São produtos que não tiveram os impostos recolhidos ou que não poderiam entrar ou sair do país. No ano passado, a Receita Federal fez 4.000 apreensões no aeroporto de Guarulhos. Juntas, as mercadorias recolhidas valem cerca de 40 milhões de reais. No Rio de Janeiro, 4 adolescentes foram atropelados. O motorista fugiu sem prestar socorro. Vamos ver. Quem estava no local e presenciou o acidente ficou sem reação. Tudo aconteceu em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. 4 estudantes, 2 de 11, uma de 12 e outra de 13 anos, que estavam indo para a escola, foram atropeladas pelo veículo em alta velocidade numa curva. Um homem também foi atingido. O veículo capotou depois de atropelar as vítimas. Esta imagem mostra o momento da chegada dos bombeiros. As vítimas são imobilizadas.
Elas foram socorridas e levadas para o hospital. 2 passaram por cirurgia e outras 2 ficaram em observação. A minha filha fraturou a bacia, vai ter que usar um colar cervical porque foi afetado também o pescoço dela, está com luxação ali embaixo da costela. O motorista fugiu sem prestar socorro às vítimas. Ele vai responder por lesão corporal grave e por dirigir supostamente embriagado ou sob o efeito de drogas. Somadas, as penas podem chegar a 8 anos de cadeia. Segundo testemunhas, o motorista é ligado ao tráfico de drogas da região. O carro que ele estava havia sido roubado há 4 dias. Os agentes ouviram o depoimento de testemunhas e procuram por imagens de câmeras de vigilância que ajudem a identificar os suspeitos. Os parentes das vítimas estão com medo. Uma comunidade esquecida, uma comunidade abandonada que vive à mercê dos bandidos. Mudando de assunto, a Vigilância em Saúde de Limeira confirmou mais 2 casos de morte por febre maculosa registrados na cidade esse ano. As vítimas são um menino de 4 anos que morreu no dia 30 de junho e uma mulher de 47 anos que veio a óbito no dia 28 de julho. A suspeita é que as 2 vítimas foram infectadas em uma área verde do Parque Residencial Abílio Pedro. Mas até então não há indícios da presença de capivaras no local. Além desses 2 casos, a prefeitura também confirmou um outro caso da doença que evoluiu para a cura. Uma mulher de 71 anos que teve alta médica e passa bem. Com estes casos, Limeira soma 5 registros da doença, 3 mortes e 2 casos que evoluíram para a cura. A cidade ainda tem 14 casos suspeitos que aguardam resultado de exame laboratorial. E a maior exposição de animais segue até o final de semana na região metropolitana de Porto Alegre. As diferentes raças encantam o público. Vamos ver agora. É só chegar no Parque de Esteio para ver quem são as estrelas da festa. Nesta avenida, no meio dos pavilhões, os pôneis dão as boas-vindas aos visitantes de primeira viagem. Não é preciso andar muito para encontrar os gigantes da exposição. No pavilhão do gado de corte está o JB Legend, um charolês com 3 anos e mais de 1 tonelada. O que a gente fez dentro do charolês nos últimos 20 anos foi reduzir o tamanho adulto dele, porém permanecendo com o mesmo ganho de peso que a rentabilidade do produtor rural. Nós tivemos já um charolês adulto com 1.500 quilos, hoje um charolês adulto está com 1.250, 1.260 quilos, mas mantendo o ganho de peso, ou seja, um animal adaptado, funcional para usar em cruzamento com qualquer raça europeia ou zebuína. Só com a venda de sêmen do touro, o dono espera lucrar R$600 mil por ano. Só que esse título de animal mais pesado da Expo Inter, este ano, teve que ser dividido e pela primeira vez. A gente encontrou aqui no mesmo pavilhão o Poderoso, ele que veio de São Francisco de Assis e que também pesa 1.265 quilos. Para se manter nesse peso, o bichinho come 40 quilos de ração por dia. No pavilhão vizinho, é a delicadeza dos pequenos animais que atrai as pessoas. Destaque para os filhotes de coelhos. Com 200 gramas, eles cabem na palma da mão. As crianças insistem para pegar e fazer um carinho, para confirmar se é mesmo de verdade. Bom, e um dos pratos mais consumidos pelos brasileiros, a pizza, está mais cara, viu? Isso aconteceu porque vários ingredientes dessa delícia tiveram reajuste de preço. Não que elas estejam menos irresistíveis, mas estão mais caras. A mussarela, ingrediente essencial, vai puxar os preços lá para cima. O insumo subiu 13% de junho a julho desse ano. Nos últimos 8 meses, a alta acumulada já é de 36%. Não só a greve dos caminhoneiros, mas muitos produtores saíram da produção em 2017. Nós temos um período de entre-safra, chuvas no sul. Isso prejudicou bastante a produção de derivados e o queijo subiu bastante. A farinha também está engrossando o custo de produção. Nesta pizzaria, a farinha já está chegando 25% mais cara do fornecedor. A gente está planejando um aumento mínimo possível, né? Para impactar nas nossas vendas, mas o necessário para esse aumento que teve
nos insumos. O Fala Brasil apurou aumento em pelo menos 14 ingredientes da pizza. Ovos tiveram alta de 8%. O molho de tomate subiu 6,5%. O presunto, 4,5%. Quase todos os ingredientes de uma pizza portuguesa, por exemplo. A pizza deve ficar de 5% a 10% mais cara no estado de São Paulo. Para não repassar o aumento de custo aos clientes, Gabriel contratou uma auditoria para evitar desperdícios e também uma empresa de cotação de preço. Em média, são consultados 3 fornecedores para cada um dos 300 ingredientes que ele compra todo mês. A gente estava na zona de conforto que era sempre os mesmos fornecedores. E com o aumento dos preços, a gente começou a conhecer outros fornecedores com produtos tão bons quanto, ou até melhores, com preços que a gente consegue segurar o preço do aumento da inflação. Mesmo com o reajuste, Ana Patrícia diz que a pizza vai continuar no cardápio. Pode diminuir, mas parar, acredito que nunca. Bom, e uma nova pesquisa revela que o uso de cigarros por jovens é capaz de comprometer as artérias, o que acarreta aí doenças ligadas ao coração. Começar a beber e a fumar na adolescência pode ser ainda mais prejudicial à saúde do que se poderia imaginar. Um estudo britânico revelou que o cigarro e o álcool causam danos visíveis às artérias de jovens com menos de 17 anos. Foram 4 anos de pesquisa com mais de 1.200 adolescentes. A alteração nas artérias aumenta o risco de derrames e problemas no coração. A pesquisa também mostrou que as artérias dos jovens que pararam de fumar ou beber voltaram ao normal. A pesquisa acende um alerta, principalmente em Portugal. 3 de cada 4 fumantes portugueses experimentaram o cigarro antes dos 18 anos. No Brasil, é proibido vender cigarros para menores de 18 anos. Mesmo assim, estima-se que 100 mil adolescentes fumem diariamente. Para muitos estudiosos, o tabagismo é considerado uma doença pediátrica. É que a maioria das pessoas experimenta o fumo na infância ou adolescência. A campanha de vacinação contra o sarampo termina amanhã e já foram registrados mais de 1.500 casos da doença em todo o país. Há cerca de 2 meses, Jamerson descobriu que estava com sarampo. Como os sintomas são muito parecidos com os da gripe, o diagnóstico só veio depois de várias idas ao pronto-socorro. Estava muito quente, com muita dor de cabeça, começou a me dar fraqueza, não sentia apetite, vontade nenhuma de comer nada. E foi quando começou a aparecer as manchas na minha pele e veio a suspeita de sarampo e a grande preocupação. Foram 14 longos dias em casa, confinado e fazendo tratamento. Ele engrossa a dura estatística do sarampo no Brasil. Até terça-feira, mais de 1.500 casos foram confirmados pelo Ministério da Saúde. Um número que pode ser bem maior, já que outros quase 7 mil ainda estão sob investigação. O Amazonas registrou a primeira morte de um adulto por sarampo. É uma agente de saúde de 44 anos que morava no município de Altazes, no interior do estado. Ela não estava vacinada. Em todo o estado, já são 4 mortes confirmadas pela doença. Já o Rio Grande do Sul registrou 7 novos casos de sarampo, todos em Porto Alegre. Agora já são 23 no estado. Segundo a Secretaria de Saúde, em nenhum dos casos confirmados até o momento, a pessoa havia sido vacinada. Por causa do surto em todo o país, o Ministério da Saúde intensificou a vacinação. Mais de 3 milhões de crianças não foram vacinadas. Até agora, só o estado do Amapá cumpriu a meta estabelecida de vacinar 95% da população. Devem se imunizar crianças de 1 a 5 anos e adultos até 49 anos. A Jaqueline, que sempre está atenta à caderneta dos 2 filhos, veio a este posto garantir a imunização. Tá tudo em dia. A gente costuma sempre estar vacinando para não atrasar. E só lembrando que a campanha vai até amanhã, né? Depois de ter sinalizado que aprovaria a proposta da equipe econômica de adiar o reajuste salarial dos servidores civis, o presidente Michel Temer decidiu manter o aumento do funcionalismo no próximo ano. O acordo foi acertado entre o presidente Michel Temer e o Supremo Tribunal Federal.
Para conceder o reajuste de 16,38% ao judiciário, os ministros concordaram em acabar com o auxílio moradia para juízes federais. A definição saiu após encontro semana passada entre Temer e os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux do Supremo. Também participaram os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira. Os ministros convenceram Temer de que o aumento salarial será compensado pelo fim do auxílio moradia, hoje no valor de R$ 4.700. O Palácio do Planalto confirmou que o assunto já está em análise no Ministério do Planejamento e que o orçamento do próximo ano será enviado ao Congresso Nacional nesta sexta-feira, já prevendo o reajuste. Com isso, os rendimentos dos ministros do Supremo passarão de R$ 33.700 para R$ 39.200. Como os salários do STF são o teto do funcionalismo público, haverá um efeito cascata, elevando os ganhos de todos os setores. Câmara e Senado também devem incorporar o aumento. O próprio presidente Michel Temer teria desistido de congelar o reajuste de todo o funcionalismo federal. Assim que o Senado aprovar o aumento, o STF colocará o fim do auxílio moradia em pauta. Tudo previsto para depois das eleições. Agora, eleições 2018. Veja como foi a quarta-feira dos candidatos à presidência. Jair Bolsonaro foi recebido por simpatizantes no aeroporto de Porto Alegre. Em seguida, se encontrou com empresários e defendeu uma reforma tributária. Facilitar a vida de quem quer abrir uma empresa, também para quem quer fechar. Partir para desburocratização, desregulamentação, mas não depende só de mim, tem legislação estadual e municipal também. Se não fizermos nada, o Brasil vai quebrar. O candidato do PSL também visitou a Expo Inter, uma das maiores feiras agropecuárias do país. No evento, Bolsonaro recebeu um documento com as reivindicações do setor. A Confederação Nacional da Agricultura convidou 6 candidatos para a sabatina. 4 compareceram. O agronegócio é responsável por 23% de toda a riqueza produzida pelo país e cobra dos candidatos à presidência uma pauta com 10 reivindicações. No topo da lista estão temas como a simplificação dos impostos e o fim da tabela de fretes. Mas o assunto que dominou o encontro hoje foi a segurança no campo. Geraldo Alckmin, do PSDB, foi o primeiro a responder as perguntas. Prometeu ampliar e baratear o crédito para a agricultura. Defendeu o direito à propriedade e o porte de armas para o homem do campo. Equipamentos agrícolas são caríssimos. Defensivos agrícolas são caríssimos. Vou criar uma guarda nacional, exatamente para poder apoiar a questão do crime no campo. Henrique Meirelles, do MDB, apresentou-se como o único candidato capaz de abrir mercados estrangeiros para a agricultura brasileira. Defendeu o reflorestamento da Mata Atlântica e discordou da liberalização de armas para fazendeiros. O governo tem a obrigação de garantir a segurança do cidadão. O governo, eu não posso dizer assim, a polícia não vai funcionar mesmo, então vamos distribuir a arma aí para cada um, entendeu? Decidir tudo no tiro. Álvaro Dias, do Podemos, defendeu mudança na lei para impedir as invasões de terra e nos impostos para estimular as exportações. Ele prometeu reforma política como instrumento de combate à corrupção. É muito importante o combate à corrupção como forma de mudarmos a nossa imagem do nosso país perante o mundo, para que os investimentos retornem. Eles foram expulsos daqui pela corrupção. A candidata da Rede defendeu os pequenos e médios produtores rurais e a preservação do meio ambiente na produção. Marina Silva pediu um voto de confiança do agronegócio e prometeu zerar o desmatamento ilegal. Como é que um país em retração, crescendo 1%, aumenta desmatamento em mais de 30%? Alguém está sendo incompetente para proteger o patrimônio de todos nós. Outro candidato que também esteve em Brasília foi Ciro Gomes, do PDT. Ele se reuniu com dirigentes de universidades federais e disse que quer ser lembrado como o presidente que mais criou universidades no Brasil. Ciro Gomes defendeu a revogação da emenda que estabelece um teto para os gastos públicos. Segundo ele, essa regra impede novos investimentos em educação. Proíbe a expansão de investimentos em saúde no Brasil e educação também por 20 anos. É preciso revogar essa emenda 95 para que o país faça uma reestruturação dessa estratégia. Guilherme Boulos, do PSOL, teve encontro com organizações civis de combate à corrupção em São Paulo.
O candidato prometeu apoio às medidas de transparência e criticou o financiamento de campanha. Se o banqueiro financia um candidato, isso não é uma doação, é um investimento que depois ele recebe com juros e correção monetária, né? Em licitações, em aprovação de leis e negócios públicos. Nós temos que acabar com isso. Cabo Daciolo do Patriota esteve em São Paulo, onde gravou o programa da propaganda eleitoral. O candidato disse que vai resgatar os valores tradicionais da sociedade. Priorizar a família tradicional brasileira, trazer de volta o patriotismo, o nacionalismo, o civismo, o amor ao próximo e o investimento dentro da nação brasileira. Nós temos hoje mais de 14 milhões de brasileiros na extrema pobreza. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, não teve compromisso de campanha. Ele permanece preso em Curitiba, condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E os juros aplicados nos cartões de crédito continuam nas alturas no Brasil. O valor é o maior da América Latina. Marcos é contador, mas mesmo com a sua habilidade profissional, perdeu o controle dos gastos que fez com o cartão de crédito. E nessa situação a gente tem que parcelar, né? Não tem outra opção, porque na maioria das vezes a gente precisa do cartão de crédito, né? Então ficar sem o cartão de crédito é um pouco complicado. Os juros do cartão de crédito no Brasil estão no patamar mais baixo dos últimos 5 anos. Mesmo assim, são os mais altos da América Latina, mais de 270% ao ano. Com taxas assim, se uma pessoa não pagar uma fatura de R$5.000 e saldar 12 meses depois, a conta terá subido para quase R$50.000. Mas se optar pelo parcelamento, vai desembolsar R$1.290 por mês e no fim, os 5.000 da dívida terão virado 15.500. Porque é juro sobre juro. Vai ser cobrado sempre o valor residual caso você pague alguma coisa. Se você não pagar, vai ser juro sobre juro. Infelizmente, o valor ele vai simplesmente triplicar, quintuplicar e fica cada vez mais alto. Marcos fez um empréstimo com desconto na folha de salário para pagar a dívida do cartão. Eu fiz umas contas aí e verifiquei que seria melhor eu buscar um consignado. Igor é mais prudente ainda. Não deixa a fatura passar do que ele pode pagar à vista. Ficaria mais pesado e prolongaria a dívida. É melhor pagar à vista mesmo? É melhor pagar à vista. É melhor ter controle também, né? Uma planta presente na Amazônia pode ajudar a combater a obesidade. É o que dizem os especialistas. Vamos conhecer então. No centro do laboratório, o pó de unha de gato, planta da Amazônia. As propriedades dela foram estudadas durante 3 anos por pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Esse efeito anti-inflamatório da uncária, a gente queria saber se no fígado ela iria combater essa inflamação, esse processo inflamatório que é conduzido pela obesidade e, consequentemente, melhorar essa sensibilidade à insulina. O extrato da planta dissolvido em água foi dado a 2 modelos de camundongos. Em ambos os casos, os testes comprovaram as gotas de gordura dentro das células do fígado dos animais diminuíram. Nós encontramos algo que vai fazer uma reversão numa doença grave, de evolução prolongada e que só tende a crescer na nossa população. A quantidade de extrato fornecida aos roedores variou conforme o peso deles. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que o número de obesos no mundo triplicou desde 1975. Em 2016, eram 650 milhões de pessoas. A obesidade já mata mais que desnutrição e acidentes de trânsito. Risco número 1 é usar com certeza o extrato adequado. Não confundir unha de gato com a unha de gato de jardim, que aquela de jardim é tóxica. Não pode ir usando de qualquer forma, porque tem uma dosagem adequada e, como qualquer fitoterápico, tem potencial de toxicidade. Então, precisa ser avaliado adequadamente. Bom, os reflexos da alta do dólar no Brasil têm interferido até no comércio do Paraguai. O número de clientes diminuiu. Nas lojas, o movimento é só de vendedores. As ruas que costumavam ficar cheias de turistas, hoje estão bem diferentes, quase vazias. Os taxistas não têm passageiros. O problema de tudo isso é a alta do dólar. Os turistas que foram à cidade do leste, no Paraguai, para fazer compras, se surpreenderam com o dólar tão alto. Eu fiquei meio decepcionado pelo fato de estar bem alto, né? Então, só o fato de a gente vir de longe
para comprar alguma coisa mais em conta e o dólar tá alto desse jeito, acaba sendo meio desfavorável, vamos dizer assim. E a tendência é que o valor da moeda americana suba ainda mais. Algumas lojas do Paraguai apostam nas promoções. Esta daqui onde nós estamos inovou. Ela congelou a moeda americana em R$ 3,75. Isso tem mantido, né? A gente tem ajudado o cliente e a gente tem movimentado a loja, né? E tem dado certo. Vir no Paraguai tu tem que gastar um pouquinho, né? Mas a metade do que geralmente o carro vai cheio, dessa vez vai de sacolinha só. Bom, e o governo estuda distribuir senhas para os imigrantes venezuelanos para que tenham acesso aos serviços públicos. O IBGE calculou em 30 mil o número de venezuelanos no Brasil. Este casal de refugiados explica que a situação é dramática. Agora, eles estão abrigados numa ONG em João Pessoa. Só em Roraima, a estimativa é que até o fim do ano 20 mil refugiados fiquem no estado. Para diminuir a tensão em Roraima, o governo decidiu transferir os refugiados para outros estados. Só que uma declaração do presidente Michel Temer a uma rádio de Pernambuco fez muita gente acreditar que o Brasil poderia fechar a fronteira com o país vizinho. Entram 700, 800 por dia. Isso está criando problemas até para vacinação, para organização. Eles pensam em, quem sabe, colocar senhas, né? De maneira que entre 100, 150, ou pode ser 200 por dia. E cada dia entra um determinado número, para organizar um pouco mais essas entradas, né? Mais tarde, o Palácio do Planalto divulgou uma nota para esclarecer que a possibilidade de distribuição de senhas visa aprimorar um processo de atendimento humanitário, o que não pode ser confundido com o fechamento da fronteira, a entrada de venezuelanos no país. O Palácio do Planalto garantiu que vai tomar medidas para evitar que o atendimento aos refugiados não prejudique a estrutura de atenção à saúde às famílias brasileiras. Agora, um problema frequente em Campinas, o desrespeito às vagas prioritárias. Só no último ano foram mais de 2.350 multas de trânsito aplicadas na cidade. E para tentar resolver esse problema, algumas empresas estão investindo em tecnologia. As desculpas são sempre as mesmas. Só vou ali rapidinho. Não vou nem fazer nem 5 minutos. Uma situação muito comum em estacionamentos privados e também nas ruas. Motoristas que insistem em desrespeitar vagas exclusivas, principalmente para idosos ou pessoas com deficiência. Nem vi, mano. Eu coloquei aqui. Não, aí, mano, além de tá pagando estacionamento, tá cheio de vaga de idoso aí, mano. E esse desrespeito vem sendo cada vez mais comum aqui em Campinas. Prova disso é que só no ano passado foram aplicadas mais de 2.350 multas de trânsito por desrespeito às vagas preferenciais. E para garantir que as vagas exclusivas possam atender a um determinado grupo, algumas empresas estão recorrendo à tecnologia. É o caso do Fórum, que funciona dentro desse shopping aqui em Indaiatuba. Para garantir a vaga dos funcionários, foi instalado esse sistema, que funciona com controle remoto. Quando acionado, a barra de ferro desce e o carro consegue estacionar. O que também pode ser uma boa solução para as vagas prioritárias, como de idosos e deficientes. Então ele foi desenvolvido justamente para poder propiciar a reserva da vaga daquele que poderia deter o controle de acionar ou não para a vaga poder ficar liberada. Um sistema novo aqui no Brasil, mas que já faz muito sucesso entre os outros países. Lá fora é bem utilizado em vários países do mundo. A gente trouxe recentemente aqui para o Brasil e está tendo uma ótima aceitabilidade. Aliás, é revoltante ver uma pessoa convencional, sem nenhum tipo de deficiência, sem ser idoso, jovem, parando numa vaga prioritária, gente. Me revolta demais. Tem crescido no país o acesso aos anabolizantes. O uso coloca em risco a saúde. Vamos ver. Um ano depois, o Michael ainda está em tratamento para se recuperar dos prejuízos que vieram com o uso de anabolizantes. Ele teve arritmia, que é uma mudança no ritmo do coração, pressão alta e alteração hormonal. O acesso aos produtos ilegais foi fácil, dentro da própria academia. Eu vi que o pessoal tomava e não acontecia nada e resolvi tomar também.
Só que comigo aconteceu, né? Polícia prendeu em flagrante André Coutinho Bonazza. Ele estava na sala usada como depósito para os produtos que eram vendidos pelas redes sociais. Anabolizantes, remédios de uso controlado, hormônios veterinários, termogênicos de comercialização proibida e medicamentos sem regulamentação da Anvisa. Esses produtos são tão perigosos que não tem tempo de exposição ou quantidade de risco. Usar anabolizantes em pequenas doses por um curto espaço de tempo já pode trazer prejuízos irreversíveis. É o que diz o presidente do Conselho Regional de Educação Física. Ele alerta que os efeitos até podem demorar a chegar, mas aparecem. Você sobrecarrega o fígado, você sobrecarrega o rim, você aumenta a sua pressão arterial. São muitos males, né, em prol de ter um corpo apenas um pouco mais forte. Por terem mais alterações hormonais, o efeito nas mulheres é ainda pior. A Camila prefere não se arriscar. Malha, surfa e faz yoga. Tudo aliado a uma boa alimentação. E o resultado não está só no corpo. Eu costumo me alimentar muito bem, ingerir bastante água e sempre estar buscando fazer um exercício, estar em movimento, sentindo meu corpo em movimento. Bom, gente, todos os dias mais de 700 pessoas sofrem com a violência em São Paulo. Os casos acontecem em plena luz do dia. Olha só alguns flagrantes. No relógio do crime, o tempo corre a favor dos bandidos. Uma pessoa é assaltada a cada 2 minutos no estado de São Paulo. Ao longo de 1 hora, já são 30 vítimas. Quando o dia acaba, mais de 700 tiveram pertences roubados por indivíduos violentos. Eu sempre sou muito atenta. E ele veio de bicicleta. E ele veio, do jeito que eu tava, ele veio por trás. Então eu não reparei ele chegando. E mesmo se eu tivesse reparado, é uma pessoa numa bicicleta. E uma pessoa só, não eram 2, 3, eram 1. E então eu não vi. Não vi mesmo. Os criminosos buscam qualquer oportunidade quando saem pelas ruas em busca de vítimas. Atacam quem caminha pela calçada, cidadãos que entram ou saem do carro, de dia ou de noite. Bruna foi assaltada às 4:30 da tarde. Ele chegou por trás do carro, gritando, vai pro chão, assalta, larga as coisas. Câmeras registraram a ação. O bandido de bicicleta se aproxima dela e do irmão, que retiram compras do porta-malas do carro. O criminoso aponta a arma para os dois. Pede celulares, a chave do automóvel. O irmão dela é obrigado a colocar a bicicleta do assaltante dentro do veículo que será roubado. Tudo acontece em menos de 2 minutos. Eu ando muito atenta, o tempo todo, muito atenta. Tem alguns cuidados com chave, com bolsa. Ando muito atenta mesmo. Talvez tenha sido uma distração não ficar atenta num domingo, 4:30 da tarde. Com a rua cheia. Com a rua cheia. Eu sou muito atenta à noite. Entrar e sair de casa, seja a pé ou de carro, é a situação de maior vulnerabilidade, segundo esse especialista em segurança. Geralmente o bandido queria assaltar uma residência quando você não estava na residência. Então ele queria levar eletrodomésticos ou algum quadro ou alguma coisa que ele encontrasse, televisão, um computador. Hoje não. O bandido quer que você esteja, porque você estando, você vai dar mais informações para ele do que você tem de valor na casa, onde você tem um relógio de valor, onde tem uma joia de valor, se você tem algum cofre, saiba abrir, porque ele vai te forçar a abrir. E muitas vezes ele te leva porque ele quer dinheiro. Ele quer com você no caixa eletrônico sacar dinheiro. Apesar de conhecer bem o assunto, ele também foi alvo de criminosos. Eu estava voltando para minha casa, eu achei estranho que o portão estava entreaberto. Eu liguei em casa, não tinha nem... Achei que nesse horário não deveria ter ninguém em casa mesmo e não tinha. Aí eu liguei para a polícia. Olha. E por sorte a polícia chegou rápido e conseguiu prender os bandidos. Tinham homens dentro da sua casa? Tinham homens dentro da minha casa roubando minha casa. Outra oportunidade de assalto a residências, o momento da entrega de encomendas. A instalação de uma gaveta passa-volumes, como essa, pode ser bem útil. É uma obra relativamente simples, que pode ser feita em uma casa e que não requer um investimento tão alto, não é, Nilton? É realmente mais ou menos tranquilo. O ideal, normalmente, a gente fala para fazer
de um tamanho que caiba uma pizza e que caiba, por exemplo, uma PET de 2 litros. Por conta da segurança, muitos donos de residências estão até mudando a arquitetura dos domicílios. Nós estamos em uma área que é chamada de clausura. O que é isso exatamente? Foi colocado aqui o relógio de medição de alguns serviços para que o funcionário de empresas de água, de luz e também de gás possa entrar nessa espécie de casinha sem que os moradores tenham contato com esse profissional. Então, o nosso cinegrafista Ricardo Unger vai mostrar para vocês como é que seria essa entrada. Então, veja que o profissional iria aí dentro, conseguiria ver o que está indicado nos relógios, faria o trabalho dele tranquilamente e o morador sequer teria conhecimento da presença desse indivíduo. Se fosse alguém de bem, ótimo, o trabalho estaria concluído. Agora, se fosse um bandido, certamente escolheria um outro endereço. Alguns instalam os relógios de medição na fachada dos imóveis, além de outras medidas preventivas. Aqui a gente tem um exemplo, uma casa tem iluminação, que é um bom fator de inibição para o bandido, tem câmera, essa iluminação ajuda na gravação e a câmera também é um bom fator de inibição. A gente tem cerca elétrica sobre o portão, que também inibe o bandido. Câmeras que tenham boa qualidade de imagem e possam ser acessadas mesmo fora da residência, pelo celular, por exemplo, são ferramentas importantes na prevenção a assaltos na entrada e saída de casa. Assim, observando o que acontece no entorno, o cidadão tem a oportunidade de mudar os planos. Normalmente as pessoas deixam isso gravando na própria residência e sempre, todos os assaltos, 99%, o bandido leva a gravação das imagens também. Então é ideal que você tenha essa gravação remota, ou em outro lugar, físico, ou gravando elas na nuvem. Então você tem algum poder de reação, o que passar para a polícia. Bruna levou as imagens do assalto para a delegacia. Como a gente tem vizinhança solidária, tem algumas câmeras na rua. A gente nunca fala onde estão as câmeras, mas tem câmeras particulares na rua. A gente entregou os vídeos para a polícia. A polícia falou para mim que se prendesse me chamaria para fazer reconhecimento, essas coisas. Então, mas não nada. te ligaram? Nada. Ou seja, esse bandido continua solto. Continua solto. Ter sido vítima de um roubo em plena luz do dia, na porta de casa, a fez repensar a rotina. Se eu já era atenta, se eu já treinava para me defender, se eu já prestava muita atenção no meu entorno para isso não acontecer comigo, agora eu tô triplo. Tenho cuidado para sair, eu tenho cuidado para entrar. Se eu vejo uma movimentação estranha na rua, eu não saio. Se eu percebo que tá diferente, eu ligo pro vizinho, ligo pro outro, ligo pra polícia, ligo pra GCM. A gente acaba tendo alguns cuidados maiores. Estamos reféns da violência, né? A qualquer hora do dia. Bom, mudando de assunto, agora os restaurantes e bares de Campinas serão representados por uma entidade. A Abrazel foi inaugurada na cidade com o objetivo de impulsionar o setor. A proposta é fortalecer o setor de alimentação fora de casa. A região de Campinas conta hoje com cerca de 6 mil empresas, entre bares, restaurantes e lanchonetes. Metade dos estabelecimentos está em Campinas. O Cambuí é o bairro com maior concentração de empresas, mas na cidade toda são 3 mil. O setor emprega 23 mil funcionários e chega a movimentar por mês 50 milhões de reais. Matheus foi o presidente eleito para comandar a regional da Abrazel. Ele acredita na união dos empresários para alavancar o setor. A meta é oferecer novidades aos clientes. A gente pensa em competição, antigamente se pensava, se ele ganhar eu estou perdendo. Hoje em dia não, a gente tem o associativismo é isso, né? A gente tem que pensar que a gente quer que mais pessoas sintam a vontade de sair de casa. Então se você sai uma vez por semana, bacana, porque você não sai para jantar 2 vezes por semana. Você não vai querer jantar todos os dias no mesmo restaurante ou tomar cerveja no mesmo bar, porque tem outro bar que seu amigo gosta. E um dia você vai sair com seu amigo, outro dia você vai sair com sua namorada, assim por diante. Então, e é legal também essa questão da associação. Nós somos em 20 diretores, a gente está virando amigo, faz com que todo mundo ganhe. Com que o cliente tenha ofertas de serviço melhor, com que a gente entenda melhor nossos fornecedores e consiga trazer ofertas de serviço e produto mais em conta para o consumidor e a gente fazer com que a cidade floresça mais.
Uma pesquisa feita recentemente definiu quais são as preocupações mais comuns dos empresários. A regra definida é simplificar operações que muitas vezes são barradas pela burocracia. Essa pesquisa apareceu coisas bem interessantes. Então, 32% dos nossos associados e da nossa base na pesquisa é relacionado ao alvará. Dificuldade de obtenção de alvará, dificuldade de renovação de alvará, falta de clareza no que você tem que fazer, assim por diante. Temos também a parte de fiscalização, quando os fiscais vêm tanto da prefeitura quanto de Procon, etc. A gente fica um pouco, como as legislações elas têm muitos adendos e muitas coisas, a gente fica um pouco perdido. Então a gente queria, nesse Simplifica Campinas, que a gente está lançando aí como primeiro grande trabalho da Brasel aqui em Campinas, desburocratizar isso. Ok, qual que é a regra que a gente tem que seguir, a gente entender a regra e realmente segui-la de uma maneira que seja prática, que seja pró-desenvolvimento econômico, que facilite o empresário abrir mais negócio, facilite a gente contratar mais pessoas, facilite a gente gerar riqueza para o município e para a região da Grande Campinas. Bora então para a reportagem especial do dia. Quem tem filho pequeno sabe, celular e computador na mão das crianças pode sair caro, viu? Porque elas podem fazer compras online sem os pais saberem. O susto chega na fatura do cartão de crédito, mas é possível evitar, claro, esse prejuízo e você vai ver agora. Alô, bom dia. As cenas que você vai ver a seguir são de extrema fofurice. Muitas crianças parecem que nascem com os dedinhos afiados. Sabem como ligar, encontrar fotos, jogos e até gravar vídeos no celular. Isso é porque os que não acreditam que Gabriela sabe mexer no celular. Mas o que parece precoce, bonitinho, pode virar um problema. E não estamos falando de crianças que acessam conteúdos impróprios para a idade, não. E sim, quando elas resolvem fazer compras pela internet. Isso mesmo, usam o cartão de crédito e até a senha dos pais para comprarem o que desejam. E essa lista pode ir longe. Nos Estados Unidos, uma menina de 6 anos gastou mais de $300, o equivalente a R$1.200 no cartão dos pais com brinquedos. A história foi a seguinte: a mãe da pequena Caitlin comprou pelo site uma boneca de presente para a filha. Após confirmar a compra, a menina perguntou se poderia usar o computador para acompanhar o processo de entrega da boneca. A mãe permitiu e só descobriu que ela fez um monte de compras quando as caixas de brinquedos começaram a chegar em casa no dia seguinte. No fim, mãe e filha decidiram doar os itens comprados sem autorização para um hospital infantil. Valéria passou por uma situação parecida. Aos 6 anos, o filho gastou quase R$1.200 com jogos online para o celular. Ele tinha um tablet que é antigo e que lá não precisava de senha para fazer a compra, bastava os dados do cartão. E eu cadastrei os dados do cartão, ele baixou um monte de jogo e tudo, os jogos são todos em dólares. Ela só descobriu a compra quando a fatura do cartão de crédito chegou. Gente do céu, mas que isso? Aí app, jogo não sei o que, app, e é convertido com o valor do dólar do fechamento da fatura, né? Aqui no Brasil, há uma lei que protege o consumidor que efetua compras virtuais, seja por telefone, aplicativo ou internet. É o direito do arrependimento. A pessoa tem 7 dias para desistir da compra ou devolver o produto sem precisar alegar os motivos. Assim que o consumidor receber o produto ou assim que ele verificar que o serviço começou a ser prestado, ele tem 7 dias para entrar em contato com o fornecedor solicitando o cancelamento da contratação. É importante que esse cancelamento seja materializado, tem que ser por escrito, ou pelo correio, ou por telegrama, ou com troca de mensagens, desde que o consumidor tenha um comprovante de que a empresa recebeu realmente o comunicado, para que ele realmente possa configurar que ele reclamou dentro do prazo previsto pelo Código de Defesa do Consumidor. No caso da Valéria, que percebeu a compra um mês depois, não tem muito o que fazer.
Como os pais são representantes legais e responsáveis pelos filhos até os 18 anos, eles arcam com as consequências. A Valéria ainda teve sorte. Ao entrar em contato com a operadora, conseguiu resgatar parte do valor, mas isso é uma exceção. Acho que fazem toda uma análise, né, assim, que realmente, acho que eles têm uma política de saber se é recorrente, estorno, ou, né, o próprio banco acho que entra também junto e vê que nunca tinha acontecido realmente, então eu tive realmente sorte, eu acho. A melhor maneira para não correr o risco de se deparar com compras feitas pelos filhos é proteger as senhas. Evite deixar as senhas tanto do cartão quanto do aplicativo salvas no aparelho ou anotadas em locais em que as crianças tenham acesso. O filho, por mais que ele seja novo, filho ou filha, né? Eles ficam atentos, porque eles já sabem que precisa de um cartão de crédito para fazer uma compra na internet. Você pode também usar os aplicativos de controle parental, que permitem aos pais saber em tempo real o que os filhos andam fazendo nas redes. Com a tecnologia, é possível aprovar ou proibir aplicativos instalados, limitar o horário de uso, monitorar o tempo gasto no celular e até bloquear à distância compras indesejadas. O pai e a mãe têm o dever de prezar pela segurança do filho. Então, além da nossa missão de educação, a missão de ser pai e mãe, né? A gente tem o dever de zelar. Então, não há privacidade entre pai, mãe e o filho menor de 18 anos. É preciso, então, monitorar, ficar muito atento ao que eles fazem. Hoje, Guilherme está com 9 anos e já sabe o que pode ou não fazer no celular. Mesmo assim, Valéria não descuida. Ela tem um aplicativo que monitora a todo momento o que o filho anda fazendo. A compra só é efetuada com uma senha que só eu tenho, ele não tem mais. Os dados do cartão não estão mais dentro do tablet. E o próprio banco manda esse aviso que está sendo, né, gasto alguma coisa ali no cartão. Você não quer mais surpresas? Nenhuma, não quero. Surpresa desagradável, né? Tem que ficar de olho nos pequenos, não tem jeito. E daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você a história de uma família que se dedica ao trabalho voluntário e como isso transformou a vida deles. Conheça a história de uma família engajada a ajudar desconhecidos, principalmente crianças em tratamento de câncer e doenças raras. Que não é forçado, que só depende da vontade, que é espontâneo, que vai além de um expediente comum. O dicionário não dá conta de traduzir todos os significados que Erivaldo, Sunamita, Suiane, Adrian, Fabiola e milhares de pessoas no mundo bem conhecem. Educação a gente tem do pai e da mãe. Cidadania a gente aprende na escola e é uma obrigação. Mas solidariedade, ela nasce dentro do coração de cada um. Ser voluntário é ser capaz de transformar. É muito bom você encontrar alguém que lhe dê apoio, que lhe dê carinho, que no momento que você mais está precisando está ali perto de você. É quando cada um olha para uma situação e fala, eu preciso ajudar. Eles mudaram de endereço. Trouxeram só um pedaço dobrado da vida, dinheiro contado, sonhos espremidos, apertadinhos na mala. Como eu estou longe da minha família, então aqui é como se fosse minha família. Adrian e Fabiola, do Rio Grande do Norte. Erivaldo e Sunamita, do Acre. Suiane e Raimunda, da Bahia. Todos têm agora um lar paulistano. Uma casa que os acolhe durante um tratamento de saúde na capital paulista. Se eu não tivesse essa casa aqui, onde que eu ia ficar para fazer o tratamento do meu filho? Não teria onde ficar, não teria o dinheiro para pagar a pensão todos os dias, né, diária. Onde num simples quadro tem aconchego. Mãezinha, se você for para casa, seu filho vai morrer. Foi o que Fabiola ouviu do médico sobre o primeiro filho que mora no hospital desde que nasceu há 2 anos. Anthony tem AME, atrofia medular espinhal, doença genética e degenerativa que acomete os músculos,
pode comprometer os batimentos cardíacos e até a respiração. Eu sonho com um dia que ele diga mamãe. E ele não pode. Tenho esperança de ver meu filho andando, correndo, brincando, como uma criança normal. Adrian, o caçula, nasceu com a mesma doença. Outro filho com o mesmo problema é muito deprimente, eu chorei bastante. O pai está com o bebê mais velho em Natal, enquanto a mãe tenta um destino diferente para o mais novo, em São Paulo. Saudade de estar com ele, não poder. Tempo de hospedagem é indeterminado. Eu vim pra cá pra fazer um tratamento porque eu fiz 3 cirurgias no mesmo local na cabeça. Nessa terceira cirurgia, a doutora disse pra eu fazer radioterapia. Aí lá em Rio Branco fazia, só que a máquina quebrou. Aí me caminharam aqui pra São Paulo. Em Rio Branco ficou o irmão recém-nascido com a mãe. Ele veio, né? O Isaac. Aí, como a minha esposa tá de resguardo, eu tive que vir com a minha filha Sunamita. Não foi fácil, né? Realmente a gente deixa a esposa, tava de resguardo, uma criança, né? E precisando da gente, né? Do nosso apoio paternal. Mais uma criança que conheceu a terra fria da garoa e encontrou o calor humano. Bastante pessoas que podem nos apoiar, né? Nos ajudar. Bastante calor humano nesse lugar. Sunamita fez 10 anos. No aniversário, só pediu um presente: imaginação. Eu uso a imaginação pra brincar, pra sonhar, né? Aí, pra que eu uso pra eu esquecer, né? Que eu tenho uma doença. E assim, pra matar a saudade, né? Aí às vezes eu fico imaginando que minha mãe tá aqui, meus irmãos. Neste sofá, as horas parecem passar mais lentamente. Aumentam a saudade de casa, mas também a esperança de voltar com a filha curada. Aqui é muito legal, todo mundo é legal com a gente, trata a gente bem. Ela só precisava de alguém para segurar a mão dela, de um quarto onde tudo é possível. Você sabia o que significava a palavra voluntário? Não sabia. Você sabe? Sei. Acho que são os heróis, né? Porque eles fazem isso tudo pela gente. Logo em frente está a salinha de histórias felizes. Ele é um reino muito feliz, onde há sempre uma página em branco para um novo capítulo. O voluntário, ele é aquele trabalho que você doa o que você tem de mais valioso e que não tem dinheiro que pague, que é o nosso tempo, que não volta atrás, é o nosso amor, é o carinho, e em troca você recebe muito mais amor, muito mais carinho, a gente adquire conhecimentos, desenvolve habilidades que a gente nunca imaginou que poderia estar aprendendo. E é como se fosse assim, uma escola da vida mesmo. E que sirva de exemplo, né? Para vocês que estão assistindo, para mim também, com certeza. Daqui a pouco você vai ver aqui no programa a 4ª reportagem da série especial sobre a dor e vai conhecer a que é considerada aí a pior dor do mundo. Qual será, hein? No qual a cefaleia pode ser considerada a pior dor do mundo. Qual a pior dor do mundo? A cólica renal? Uma dor insuportável. Ou seria a dor de dente? Que nota a senhora dá para essa dor? Eu dou 10, 11, 12, de 10 para cima, porque é muito terrível. Dor é uma queixa da pessoa. Dor é subjetiva. Só ela que sabe o que ela sente. Então, o melhor relato da dor, a melhor descrição é o autorrelato. A dor começou muito forte. Essa é a Isis, no meio de uma crise. Ela mesma gravou as imagens, mas são tão chocantes que não dá para mostrar na íntegra. O que Isis tem é cefaleia em salvas. Cefaleia em salvas, como uma salva de tiros. São cefaleias de dores na cabeça, principalmente nos 2 terços superiores, estão associados à alteração
vascular. Então você vê os olhos avermelhados, às vezes inchados, lacrimejando, e você tem, às vezes, no mesmo horário do dia. E não à toa, essa doença é conhecida também como a dor do suicida. É descrito como se fosse um urso enjaulado. O sofrimento é muito grande. Algumas pessoas infringem a si mesmo ferimentos, bater a cabeça na parede, ou pode alguns pacientes ter uma tendência a tirar a própria vida. Isso é possível. No auge da crise renal, Dona Clarice sentiu a dor se movimentar. Dói o peito, dói o estômago, dói tudo. Você fica a noite inteira assim. Você quer virar de um lado, você não pode. Quer virar do outro, não pode. Você vai sentar, não pode. As pedras que provocam a dor se formam nos rins, mas incomodam mais quando se deslocam pelo aparelho urinário na direção da bexiga. Para aliviar os sintomas, analgésicos fortes, e para prevenir, melhor não abusar do sal nem das proteínas e se hidratar sempre. Você não precisa ficar andando com a garrafinha de água tomando água. Quando você tem sede, não passar sede, tomar água, a urina fica diluída, a chance de formar cálculo é menor. O que tá doendo é esse daqui? Tá bom. A queixa da Dona Claudice é a mesma de 7 em cada 10 pessoas que procuram esta rede de clínicas em São Paulo. Dor provocada por cárie profunda. É a maior dor de dente possível? Sim, porque a cárie profunda, ela acaba atingindo o nervinho, que é o que a gente chama de canal, né? Que tá lá dentro do dente. E aí, essa inflamação nesse nervo dói muito, 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 muito. Quantos analgésicos a senhora tomou de ontem para hoje? 4. E ainda assim não passou? Aí eles falam que é como se tivesse um coração dentro do dente, é o que eu mais ouço. É uma dor insuportável mesmo. Pulsante. Pulsante. Nesse caso, não tem mais jeito. Dona Claudice vai perder o dente, consequência de ter adiado demais a visita ao dentista, o que muita gente também faz. Quem tem medo de ir ao dentista sabe. Normalmente, o paciente só busca o consultório de um especialista quando já está sofrendo com dores há 1, 2 dias sem parar, pois a ciência descobriu uma forma de amenizar os dois problemas, a dor e o medo. Primeiro porque aí, não vão precisar dessa agulha para injetar o anestésico. Nesse consultório é diferente. A gente usa esse instrumento, coloca bem menos anestésico e sem precisar da agulha. Como é que isso funciona, doutora? O anestésico ele é introduzido por pressão. Embora faça esse barulho, é bem menos desconfortável. Outra novidade, a laser terapia, para depois de uma cirurgia na boca, por exemplo, a luz pulsante atrai as células de defesa para a região do corte, o que apressa a cicatrização e diminui a dor. Por muitas vezes achei que eu não ia nem sobreviver a uma crise. A minha pergunta era, será que essa dor vai me matar? Por causa da cefaleia em salvas, Isis deixou de trabalhar e de estudar. Passa o dia em casa, à espera da próxima crise. É uma dor que toma conta junto com o desespero, porque ela vem em facadas, sempre de um lado da cabeça. São 15 anos sempre do mesmo lado, do lado direito. A doença é atribuída a uma disfunção no hipotálamo, uma das estruturas do sistema nervoso central, e não tem cura. A sensação é exatamente essa, como se você estivesse espremendo o seu rosto, tivesse uma faca enfiando dentro do seu cérebro, seu maxilar sendo prensado. Eu tô bem exausta depois da minha segunda crise de cefaleia em salvas de hoje, com o olho ainda bastante dolorido, vermelho ainda, porque a dor veio bem aguda, bem forte mesmo. Para amenizar os sintomas, Isis toma remédios potentes e usa oxigênio em alta concentração. Há 5 meses, os médicos também implantaram eletrodos na cabeça dela que emitem estímulos constantes. Depois disso, as crises diminuíram de 8 para 5 por dia e também duram menos. Eu sentia 1h30 de crise e hoje elas duram cerca de 45 minutos. E hoje, pelo menos, eu passei a ter uma qualidade de sono melhor, porque eu já não dormia mais. Cléo é o marido e ele acompanha o sofrimento. Só que tá ao lado da pessoa que ama, sabe o que ela passa e a gente convive junto, sofre junto e vai vencer juntos. E esse amor todo que
nos sustenta, nos dá força para prosseguir e saber que a gente é capaz, né? A dor vai voltar. A dor vai voltar. Mas o que vocês construíram é mais forte. E é isso que eu tento passar. Eu tento passar para as pessoas que sofrem que tem que lutar. Tem que lutar. Tem que lutar para poder vencer, para poder viver melhor. Só quem passou por isso consegue explicar, né? A pior dor do mundo. E já estamos na reta final do RF com você e vamos para as participações. Se você mandou sua selfie, fique de olho, viu? Beijão, Diego. Super beijo pra você, viu? Ednilson também, abraço. Ótima quinta-feira. Wagner, ótimo dia. Mineiro, beijão. A Fátima, Espírito Santo, super beijo também, ótima quinta. Henrique, interior de São Paulo, super beijo. O Rafa, Tocantins, beijão. Yasmine, beijão, viu? Ótima quinta para Josilene também, super beijo. Ivani e o Juninho, interior de São Paulo, Sumaré, beijão. Silvânio, Joseval e o Jorge, todos assistindo aí na hora do almoço, lá de Sergipe, beijão para vocês. O Diego, Bahia, beijão também, viu? Luzinete do Mato Grosso, que bom receber esse carinho. Admilson, Mato Grosso do Sul, super beijo. Ótima quinta pro Dani, Daniel, lá de Pernambuco. O Miguel, coisa mais linda, do interior de São Paulo com o celular na mão, hein? Fazendo selfie pra tia. O Beto, lá do Ceará, super beijo pra você. Rogers e Kaique, 2 mineiros, beijão. O Nel, sentadão tomando um cafezinho e assistindo o RF com você, lá do Pará. Kika, interior de São Paulo, Sorocaba, beijão, Kika. Araão, aqui de Limeira, beijão pra você, meu conterrâneo. Carol e Onésio, do Ceará, super beijo. Quantas participações, quanto carinho, vou sentir saudades disso tudo, viu? Depois eu explico. Beijo e até amanhã, se Deus quiser.